Oi gente, aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje eu vim responder a tag dos musicais. Antes da gente começar, te convido a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e a me seguir em todas as redes sociais, todos os links, como sempre, estão no box de informação. E se você for comprar livros ou qualquer coisa, por favor, compra na loja da sua preferência, utilizando nos links que também estão na descrição do vídeo, comprando através dos meus links de afiliado. Vocês ajudam a apoiar o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso, então te agradeço demais. Bom, gente, eu sou a louca dos musicais, né? Eu nunca assisti nenhum musical no teatro, tá? Mas eu gosto muito de filmes musicais. Se é filme musical, eu provavelmente vou assistir. Tem alguns que eu ainda preciso aí colocar em dia, mas eu gosto muito. Então, quando eu vi essa tag no canal do Otávio, Palco de Leituras, que foi quem traduziu e adaptou essa tag, eu quis, assim, responder na hora, achei que tinha tudo a ver comigo. Vou deixar o link do vídeo do Otávio e de quem criou a tag na descrição do vídeo para vocês poderem irem lá conferir, tá? Essa tag tem 6 perguntas, cada uma inspirada aí em alguns musicais famosos. A primeira é, querido Evan Rosen, um livro triste, mas que você recomenda. Eu vou escolher o próprio querido Evan Rosen, tá? Porque querido Evan Rosen é um musical da Broadway, tá? Inspirou este livro, tá, do musical, tanto que os criadores do musical estão aqui, e inspirou também o filme que eu ainda preciso assistir. Eu recebi esse livro numa malinha do Turista Literário e na época eu vi a editora seguinte falando super bem desse livro, assim, eu lembro de ir num evento do Clube do Livro BH em que o representante da editora seguinte que estava lá presente falou desse livro. Eu tinha muito receio, tá, porque esse é um livro que fala de suicídio. Tá? Eu tinha muito receio de ler livros com essa temática, porque, por exemplo, a impressão que eu tenho de Os 13 Porquês, por exemplo, sem nunca ter lido, é que ele romantiza isso. Eu tinha muito medo que querido Evan Rosen fosse assim, tá? Mesmo sabendo que o musical ganhou vários prêmios, enfim. E aí eu decidi ler esse livro porque eu coloquei ele numa lista de 12 para ler, acho que de 2020, se eu não me engano, ou 2021, porque senão eu não ia ler esse livro, né? E, gente, o livro não romantiza nada de forma nenhuma, tá? Eu acho que a gente consegue entender muito bem o porquê que o personagem que faz isso aqui chegou a esse ponto. O livro, em momento algum, romantiza. Eu acho que ele deixa claro que a gente precisa ficar, assim, atento aos sinais de uma pessoa com depressão. E ele mostra quais são esses sinais muito bem. Eu fiquei um pouco aflita quando o Evan vai se enrolando um pouco nas mentiras, porque acabam achando que esse menino que se matou era amigo dele e os dois não eram amigos. E aí o Evan vai acabar conhecendo ele, vai entendendo um pouco que, assim, houveram sinais, mas esse garoto se sentia sozinho, sabe? Eu chorei muito lendo esse livro, ele é muito triste, mas ao mesmo tempo foi uma leitura que eu gostei muito de ter feito, assim, é aquela história, né? Me destruiu psicologicamente, adorei 5 estrelas. E eu vi um dos vídeos do elenco cantando no Tony, que é aquele prêmio famosão, assim, dos musicais, que esse musical já ganhou. É absolutamente sensacional, tá? Eu quero muito ver o filme. Eu vi o trailer, eu só achei um pouco estranho, porque, assim, o ator que fez o primeiro Evan Rosen, né, na primeira versão desse musical, foi quem foi escolhido pra fazer o Evan. Só que o Evan é um adolescente, o ator é um cara que eu acho que tem uns 25, 27 anos. E assim, ele parece um pouco... Ele parece ter a idade que ele tem, sabe? Ele não parece jovem. Ficou meio estranho, tá? Eu achei meio... Eu preciso agora assistir pra ver qual é a interpretação dele, assim. Parece que ele foi escolhido justamente por isso, assim. Ele fez o musical muito bem, ele ficou muito conhecido. É um musical que é muito famoso, então, assim, leiam um livro, procurem vídeos do musical na internet. Eu preciso assistir o filme ainda, mas assistam o filme também, que, assim... É uma história triste, mas eu gostei. 2. Chicago, Tudo é Jazz, um livro sobre assassinatos e mentiras. Eu procurei aqui na minha estante e falei, nossa, gente,
eu não leio muita coisa sobre assassinato e mentira, né? Aí eu me deparei com Sherlock Holmes. Aqui eu peguei o meu primeiro volume do box com 4 volumes. Aqui nós temos um Estudo em Vermelho, O Sinal dos Quatro e As Aventuras de Sherlock Holmes. O Estudo em Vermelho tem uns assassinatos aí, tem umas mentiras, então eu acho que se encaixa, então, por isso estou aqui com Sherlock Holmes para esta categoria. 3. Moulin Rouge, um romance de tirar o fôlego. Eu olhei para minha estante também e falei, gente, tá faltando, né, uns romances assim de tirar o fôlego que sejam, né, romances em si, mas aí eu escolhi um que assim não é exatamente de tirar o fôlego. Na verdade, a gente fica mais na expectativa que esse romance aconteça durante o livro do que qualquer outra coisa. Mas eu escolhi esse casal, a Natalie e o Pete, de A Livraria dos Achados e Perdidos. A autora dá uma cozinhada na gente? Dá. Deixa a gente na expectativa para esse casal acontecer? Deixa. Eu achei, quando eu fui ler esse livro, que ele era um livro mais uma pegada hot, tá? E assim, quando eles ficam, finalmente, não é bem assim. Eu acho que eu queria um pouco mais de faíscas, tá? Mas eu gostei muito desse livro. Não entraria nessa exatamente assim do que a maioria das pessoas chamaria de tirar o fôlego, mas é um romance fofinho. É uma relação que eu gostei de ver sendo construída. Mas eu acho que a autora poderia também ter juntado aí e ter feito um final, assim, né? Um encontro desse casal, assim, mais, né? Mas de tirar o fôlego mesmo, né, gente? Porque a gente gosta dessas coisas também. 4. Wicked, um livro sobre amizade verdadeira. Olha, eu escolhi um livro que algumas pessoas não vão concordar comigo, mas eu coloquei Six of Crows. Vocês podem pensar, tá, Raíssa, mas os Crows se encaixariam? Olha, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre livros com grupos de amigos, vou deixar nos cards, e lá, se não me falha a memória, eu indico Six of Crows. Assim, gente, os Crows são um grupo de amigos em alguns momentos pouco convencional, porque eles não confiam exatamente uns nos outros, principalmente o Cass. Em alguns momentos eles são, mas no fim das contas, eles sempre estão ali uns pelos outros, então assim, do jeitinho especial deles, a amizade deles é verdadeira, tá? Então por isso eu coloquei eles pra essa pergunta, então assim, me julguem, tá? Eu acho os Crows um grupo de amigos, ok. Também para responder a galera dos livros da Cassandra Clare de novo, trouxe os Crows aqui pra vocês, tá? 5. Mamma Mia, aquele livro que vai te deixar de bem com a vida e trazer quentinho no coração. Eu escolhi um livro que eu vejo pouca gente falando sobre ele na internet de modo geral, que é Tempo de Reacender Estrelas, da Virginia Grimaldi. Gente, esse livro é tão fofinho, me deixou tão feliz. E assim, ele começa de um jeito que parece que vai ser um livro de chorar, tá? É uma mãe que tá cheia de dívidas e ela, do absoluto nada, decide fazer uma viagem de motorhome com as filhas para conhecer a aurora boreal, depois que ela descobre que as duas estão com problemas na escola. Uma delas tá até sofrendo bullying. E assim, a partir daí, o livro vira, assim, no momento em que essa mãe sai para viajar com essas filhas e a gente passa a ver os relatos dessas 3 personagens, né? A mãe tem 37 anos, tem uma filha adolescente de uns 15 e uma filha de 11. A história vira, assim, é muito bonitinho ver a relação delas, das 3, e ver a relação delas com outros personagens que elas vão encontrar nessa viagem. Tem uma dupla de senhores de idade que tá viajando juntos, que a menininha mais nova e a adolescente vão fazer amizade com eles. E assim, são momentos de sabedoria para essas 2 meninas, pra gente também que tá lendo, que é sensacional. Então, deem uma chance para esse livro, tá? Tem resenha dele também aqui no canal. Eu vou deixar a resenha dele e dos outros livros que eu mencionei aqui na descrição do vídeo. 6. O Fantasma da Ópera. Um clássico. É um clássico, né, amores? Trouxe aqui para vocês O Senhor dos Anéis, do Tolkien. O maior clássico aí de fantasia que a gente tem, né? Inspirou várias histórias de fantasia. É um mundo sensacional, esse mundo que o Tolkien criou. E aí temos agora aí série no Amazon Prime Video, tem filme, então assim, Tolkien, os livros do Tolkien, os livros de Senhor dos Anéis, inspiraram
acho que praticamente todas as histórias de alta fantasia que a gente tem aí, gente, você consegue achar, e até do que é chamado de baixa e média fantasia, tá? Tem ali uma referenciazinha nas histórias do Tolkien. Ele revolucionou a forma de escrever fantasia, de criação de mundo. Eu acho que se os livros de fantasia, se as séries de fantasia, se os filmes de fantasia são o que são hoje, é porque um dia Tolkien criou um mundo, criou uma linguagem e fez essa história absolutamente sensacional, que é O Senhor dos Anéis e todos os livros dele sobre a Terra-média. E a sétima e última pergunta é: Hamilton, um livro que fale sobre política, sendo romance ou não ficção. Eu escolhi uma HQ de não ficção autobiográfica que é Persépolis, da Marjane Satrapi. Aqui ela vai contar um pouco da história dela e vai falar um pouco sobre o Irã, né? O Irã, gente, antes dele ter a Revolução Fundamentalista Islâmica, ele era um país bastante ocidentalizado, tá? Então, assim, as imagens, procurem na internet, joguem no Google Irã antes do Islã, antes da Revolução Fundamentalista Islâmica, vocês vão achar imagens, assim, das pessoas de calça jeans, camiseta, lendo revista, sabe? Coisas como a gente vê no nosso país, sabe? A partir do momento que aconteceu essa revolução, a coisa mudou um pouco de figura. Por exemplo, as mulheres passaram a ter que usar véu, e aqui tem passagens que você fica meio... assim, é meio chocante ver. Ah, não, porque os cabelos das mulheres agora têm que se cobrir, porque os cabelos das mulheres estimulam os homens, então elas têm que se tampar. Ah, revista do Ocidente, música do Ocidente, tudo sendo proibido, considerado um crime, então você não pode consumir essas coisas mais lá. Então, assim, ver o que esse país se transformou, né, e assim, Marjane, ela teve a oportunidade de sair disso e quando ela voltou, isso acabou sendo um motivo de bastante dor para ela. É assim, é uma história que choca muito, sabe? Choca e... eu fiquei abismada quando eu li esse livro, tá? É meio surreal que um tipo de coisa como essa possa acontecer. É assustador, assim. Eu não sei, assim, se a gente tem essa mentalidade, se eu tiver essa mentalidade, porque, né, nossa cultura é diferente, então isso assusta um pouco, ou se realmente, se isso parecer um retrocesso, é por conta da minha cultura, ou se isso realmente é um retrocesso, sabe? Fico me perguntando. Mas enfim, leiam Persépolis, tá? É uma HQ que a gente... aquelas coisas que a gente precisa ler para poder se informar. E o traço dela também é todo preto e branco, tal. É muito, muito tocante de ler. Também é uma história triste, mas é aquele tipo de história que a gente precisa ler para aprender, sabe? Para criar noção das coisas. E aí, eu me lembro que logo depois que eu li Persépolis, eu li o Conto da Aia. E aí foi meio assustador, sabe? Porque você consegue identificar que o Conto da Aia não é tão ficção assim, né? Então é isso, gente. Essas foram as perguntas da tag. Não deixem de conferir o vídeo do Otávio, tá? Me contem aqui embaixo nos comentários quais seriam as respostas de vocês para essa tag. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Compartilha ele para os seus amigos. Se inscreve aqui no canal se você não se inscreveu lá no começo do vídeo. Assiste esses 2 vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até a próxima.